O novo ânimo do governo Temer para aprovar a reforma da Previdência na entrevista do dia com Maria Lídia Flanduli. Entrevista o professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, José Roberto Ferreira Savoia, que foi secretário de Previdência Complementar no governo Fernando Henrique Cardoso. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, logo após a vitória naquela votação sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Temer, Temer ficou muito animado. No governo federal, eles estão até acreditando que possam já retomar a reforma da Previdência Social, colocar em debate e em votação até outubro e aprovar. Quero ouvi-lo sobre essa perspectiva. O senhor acha possível? Eu acredito, porque houve uma conjunção de forças muito grande em relação à aprovação da mudança, da reforma, antes dos episódios que a retardaram. Mas esse mesmo conjunto de forças está voltando a agir para impulsionar as bancadas, influenciar os deputados para que votem a reforma. Provavelmente não da forma que foi antes, mas de uma forma modificada. Então o senhor acredita. Bom, mas nós temos, olha, se a ideia é colocar já em debate e a votação acontecer no máximo até outubro e aprovar definitivamente, o senhor acredita que seja conveniente uma reforma polêmica como essa ser assim votada em 2 meses a toque de caixa? Na verdade, a gente precisa considerar todo o tempo passado. Nós tivemos mais de 3 ou 4 meses de debates amplos em toda a sociedade brasileira sobre essa reforma, até que nós tivemos o projeto substitutivo do deputado Maia, e aí paralisou-se a discussão. Você se lembra que a reforma estava quase para votar quando houve essa paralisação. Então, já houve a formação de um consenso entre diversos elementos aqui da sociedade brasileira sobre a necessidade da reforma. Bom, mas de qualquer forma eu vi agora a declaração do senador Anastasia, em que ele diz que para conseguir aprovar essa reforma vai ser preciso diluí-la mais ainda. Aí eu quero, do ponto de vista, assim, bem pontualmente, no seu entender, o que é inegociável? O que é questão fundamental dentro do projeto do governo que não pode ser tirado de jeito nenhum? Bom, em primeiro lugar é a idade. A idade é o ponto crucial dessa reforma. A idade mínima? A idade mínima, 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher e com 25 anos de contribuição, de acordo com o projeto substitutivo. Esse é o ponto que o governo não pode abrir mão. As regras de transição acompanham para que essa reforma ela tenha um contexto e possa ser palatável por todos. A partir daí, novos elementos que venham a se colocar terão que ser discutidos caso a caso. Aí ficaria o quê para outro presidente, digamos, eleito em 2018? Agora, foi isso, esse é exatamente o que eu entendi. Agora, é fundamental que se concentre idade mínima, tempo de contribuição e as regras para a transição. E o resto fica para depois? Podemos até pensar nisso, embora o governo vai se esforçar para incluir alguns outros elementos da proposta original. Mas esses elementos já caracterizariam uma mudança importante na economia brasileira e poderiam, sem dúvida, dar um novo alento aí para os investimentos que nós estamos esperando. Agora, a questão do tempo de contribuição, 25 anos, isso aí é bem polêmico. Na oposição, eles acham que é um absurdo, que grande parte dos brasileiros não tem condição de cumprir todo esse período. Aprovar com a idade mínima e uma regra de transição para essa idade mínima, deixando de fora tempo de contribuição, isso é possível? Eu vejo como uma dificuldade adicional, porque o tempo de contribuição ele é muito mais um sinalizador. Nós gostaríamos que boa parte daquelas pessoas, hoje chega a ser quase 40% da população brasileira, que não está vinculada ao INSS, possam de fato contribuir, mesmo que seja numa condição mais leve, como a de um
microempreendedor, cuja alíquota é mais baixa. Mas seria muito importante nós resgatarmos essas pessoas que hoje estão, digamos, na informalidade ou não contribuem para o mercado formal. Esse conjunto da reforma trabalhista com a reforma previdenciária, dentro de algum tempo, poderá aumentar a formalização e fazer com que esse tempo de contribuição já não seja tão exagerado. Certo. Agora, a oposição é contra essa reforma da Previdência e é interessante o argumento de que o governo Temer não é sensível a um aspecto que é a questão da dureza da velhice para qualquer pessoa. E a reforma da Previdência, ela vai atingir as pessoas no momento em que ela é mais vulnerável na vida, que é na velhice. E a reforma, e tudo isso em nome de correção do déficit da própria Previdência, das contas públicas. Isso é passar a conta do déficit público para o cidadão? É falta de sensibilidade? Maria Lídia, existe uma frase que eu acho fundamental. O filósofo Diógenes, ele dizia que a coisa mais cruel é um idoso sem renda. Então, essas reformas todas, elas estão buscando levar o Brasil para uma questão fundamental, que é a sustentabilidade da sua previdência. Nós não vamos eliminar o déficit, mas nós poderemos ter uma previdência em condições do governo pagá-la e continuar fazendo os outros investimentos, educação, saúde, os gastos assistenciais. Então eu diria o seguinte, existe uma preparação sim que precisa ter na sociedade brasileira. Essas resistências, elas são normais no mundo todo, mas elas são fruto muito mais do medo e da ignorância que as pessoas têm dessa realidade. Então é preciso aprimorar o esclarecimento. E eu agradeço muito o senhor contribuindo para esse esclarecimento, nos falando sobre o seu ponto de vista, o senhor que é um estudioso do assunto. Muito obrigada, professor. Uma boa noite.